Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é tirando dúvidas dos nossos alunos do curso de endocrinologia para consultório Endocrino Papers. Luciano, nós temos um curso de endocrinologia para consultório que foi lançado em outubro de 2022, está rolando ainda, o pessoal tem aí 12 meses para assistir. Nós dividimos os módulos de tireoide, você fica responsável pelas aulas de obesidade, lípides, e eu assumo também a parte de diabetes e doenças endócrinas na gestação. Eu separei aqui algumas dúvidas dos nossos alunos sobre nossos módulos. Algumas dúvidas que, assim, o pessoal vai perceber que são mais voltadas para questões práticas, né? Isso. Fugindo um pouquinho do que a gente vem discutindo recentemente sobre a prova do TIM. Essas são questões mais para a prática. E aí tem questão aqui de obesidade, questão de tireoide. Bora lá. Primeira dúvida da aluna Caroline. Ela pergunta qual é a melhor conduta para o nódulo tireoidiano maior que 4 centímetros. E aí complementa, há sempre indicação de cirurgia? Aí é aquela coisa, Luciano, se discute muito, né? Paciente vem para a gente com um nódulo, sei lá, pode ser um nódulo de RADS 3, de RADS 4, 4 centímetros. Eu posso confiar no resultado de uma punção que vem uma citologia benigna? Vou sempre indicar cirurgia nesses pacientes? Isso. Assim, nesse contexto do volume do nódulo, do tamanho do nódulo, a gente vai ter dois pontos que devem ser levados em consideração, né? Um é esse, como você colocou, de que talvez pelo tamanho do nódulo, como é uma biópsia por agulha fina, onde você vai pegar o material que está no bisel, então talvez a sua amostra não seja representativa de toda a área do nódulo, ele tem algum pontinho ali que tem um grau de atipia maior dentro do nódulo, e aí passa batido, e era um diagnóstico de malignidade, e sai como benigno, um falso negativo, vamos dizer assim, né? Outro ponto a se considerar é que, em sendo maligno e passou batido, um nódulo de 4 centímetros já é um tamanho um pouquinho mais preocupante, né? A gente lembra ali que aí já estaria passando ali para o T3, e aí você já fica um pouquinho mais preocupado em relação ao prognóstico desse paciente de longo prazo, né? Então, você ter esses dois cenários. O principal aqui é bem de coisa prática, né? É uma coisa que a gente às vezes usa muito isso. A medicina tem muito bom senso, né? Então, assim, se você pega um paciente que tinha um nódulo, você fez uma primeira avaliação dele, ele tinha um nódulo de 2 centímetros, aí fez uma primeira PAF, deu benigno, aí depois aumentou, chegou em 4, repetiu, deu benigno, veja, ele cresceu de 2 para 4, né? Então, você já fica um pouquinho mais preocupado, já é um paciente mais candidato a uma intervenção cirúrgica. Se é um nódulo, como você colocou, TIRADS 4, TIRADS 5, lembrar, se já fez PAF, pode ser que a microcalcificação não seja microcalcificação, seja por conta da PAF, mas você já fica mais inclinado para mandar fazer cirurgia. Ao mesmo tempo, às vezes a gente vê um nódulo misto ali, às vezes até um nódulo cístico, nem nódulo e que tem 4 centímetros, então, pronto, esse paciente não é um candidato à cirurgia, né? Já vem estável há vários anos, então, é um paciente idoso. Isso, considere evolução, considere idade, porque quanto mais jovem, mais tempo tem para crescer, como diz a história também, né? O idoso, além do risco cirúrgico, ele, assim, a perspectiva não é de crescimento. E considere essa situação associada de evolução e característica ultrassonográfica daquele nódulo para levar, assim, no fim das contas, de decidir se você vai, se você não vai. Até aquelas outras características, né? História familiar, se tem histórico de radiação ionizante, se surgiu muito cedo ou numa faixa etária mais avançada. Nunca tinha visto o nódulo, de repente, com 70 anos. Viu? Então, assim, aquelas situações vão lhe ajudar a ter ali uma conversa mais calma com o paciente e tomar a melhor postura, a melhor conduta. A gente sabe que não é incomum se operar a tireoide e aparecer um foco ali de malignidade e às vezes nem é o nódulo grande que você quis tirar, né? Assim, aparece. E lembrando que a gente está falando aqui, óbvio, de um nódulo assintomático, porque Isso. um nódulo de 4 centímetros já pode ter algum efeito compressivo, o paciente já pode ter alguma queixa relacionada à compressão, e nesses casos haveria sim indicação de cirurgia. Mas para um nódulo assintomático maior que 4 centímetros, como o Luciano colocou, então não haveria essa obrigatoriedade. Aí é usar o bom senso e analisar
esses critérios. E ainda cabe aquelas dicasinhas, né? Já que a gente está falando de prática de consultório, de repente ver a localização dentro da imagem. De repente é um nódulo mais posterior, aí você acha que é um nódulo que vai ter mais possibilidade de fazer disfagia, de fazer alguma coisa, de pegar, comprimir laringeu recorrente, dar rouquidão, sei lá o quê. É um nódulo mais inferior, tem um componente mergulhante, então talvez cresça mais ainda, porque não tem nenhuma estrutura ali. Lembrar que aqui tem um espaçozinho meio vazio ali, né? O pulmão ele é mais flácido, então tem uma possibilidade maior de crescimento. Então, esses são alguns pontos que você pode levar em consideração para você decidir mexer ou não. E por exemplo, um mergulhante, quanto mais ele descer, mais difícil ser a cirurgia depois. Então, né? Acaba tendo uma interferência em você decidir uma abordagem ou outra baseado nessas outras situações. Perfeito. Então, acho que ficou claro. Próxima dúvida da aluna Núbia. Ela pergunta se há espaço para uso único semanal de levotiroxina no paciente que não adere ao tratamento diário. Vamos contextualizar. Um dos grandes problemas do tratamento do hipotireoidismo é que os pacientes não apresentam boa adesão. A levotiroxina exige aquela tomada em jejum, pelo menos 30 minutos antes da primeira refeição do café da manhã. Isso é problema. Imagina aquele cara que já acorda atrasado para o trabalho, tem que tomar levotiroxina, esperar meia hora para tomar café, enfim. Na prática, na vida real, isso pode não dar tão certo e é por isso que alguns pacientes apresentam uma dificuldade em alcançar as metas de TSH. Há casos, inclusive, em que a gente indica aquele teste de uso supervisionado de levotiroxina, paciente internado, por exemplo, e confirma que o problema do paciente era má adesão. Isso. Então, uma opção citada, Luciano, seria fazer uso da dose semanal, porque aí uma vez na semana ele vai acordar cedo e vai tomar a medicação. O que é que você acha? Não, aí assim, isso aí é bem tranquilo e a gente tem muita coisa para discutir aí em relação a isso, né? Primeiro ponto, né? Assim, a taxa de adesão a qualquer medicação de uso diário, ela é baixa, né? Assim, seja lá qual for do que a gente vai falando, se é para tomar todo dia, o pessoal eventualmente esquece, né? A gente fala até contraceptivo oral, quantas e quantas pessoas acabam tendo aí gravidez indesejada porque esqueceu de tomar um comprimido, sei o quê, uma coisa que acaba tendo aquela repercussão tão grande, né? A mulher sabe às vezes que se ela não tomar pode ter um sangramentozinho, um spot, sei lá o quê, e ainda esquece. Então, imagine uma medicação que você tem que tomar todo dia, de manhã, em jejum, esperar 40 minutos. Então, assim, gera uma certa dificuldade em relação à adesão. E, como você colocou, o cenário que a gente está falando aqui é aquele paciente que você ajusta a dose, mexe para cá, mexe para lá e não consegue, assim, equilibrar. É um paciente que vem sempre com o TSH passando um pouquinho. Às vezes, quando você aumenta um pouquinho a dose, aí o TSH cai demais. Aí não foi por causa do aumento, foi porque de repente ficou tomando o remédio correto, né? Às vezes você pode observar essa variação do T4 em relação à variação do TSH, né? O T4 vem um pouquinho mais alto e o TSH não caiu, o TSH até subiu, então alguma coisa está errada, né? A gente sabe que o T4 varia mais rápido em relação ao TSH. E aí, antes de você ficar pensando que o paciente tem uma doença desabsortiva, tem alguma síndrome de resistência, sei lá o quê, pense que o principal fator aí de risco para não controlar o TSH é a adesão ao tratamento, né? Então, é o uso incorreto da medicação. Então, cabe aquelas mensagens, de novo, sendo prático, dando dica prática de consultório. O remédio funciona, o remédio o paciente toma, não adianta estar na cartela, né? Então, assim, se o paciente, a gente orienta, tem que tomar em jejum pela questão da absorção. Se você vai tomar em jejum, esperar os 40 minutos, sem nenhuma outra medicação, a absorção esperada é aquela equivalente àquela dose. Se o paciente não tomar porque não deu tempo, não vai funcionar nada, né? Se ele não toma nada, o funcionamento é zero. Então, se ele tomar a medicação e comer antes dos 40 minutos, se ele esqueceu de tomar, tomou depois que comeu, se ele deixar para tomar de noite, de repente não funciona os 100 que você prescreveu, mas funciona 70, funciona 60, funciona alguma coisa. Se ele não tomar nada, funciona nada, né? Então, primeiro ponto, sempre orientar o paciente de manter uma certa rotina. Dizer, se você, sei lá, sua rotina de segunda a sexta, você trabalha, acorda muito cedo, tem um dia na semana que você dá um plantão, então de repente você acorda mais cedo ainda e sai mais nas carreiras. Se normalmente naquele dia você toma e come em 15 minutos, beleza, sua rotina é essa, vamos medir seu exame diante da sua rotina e ver se a rotina se adequa. Beleza, é uma situação.
Se você está pensando nessa possibilidade de que tem alguma coisa errada, não estou controlando, aí você pode lançar mão desse expediente aí de usar uma dose única semanal com, vamos dizer assim, os 7 comprimidos de uma vez só, né? A pessoa fala, porque morre de medo, né? A gente lembra a história da deiodinase, né? Então, assim, o T4 é um pró-hormônio. E aí, daí a segurança que a gente tem em usar T4 e não usar T3, né? Quando a gente usa T3 é o hormônio ativo. Então, assim, o uso de T3 tem vários relatos na literatura de evento adverso, de arritmia, fibrilação atrial, de complicações, porque você já está dando um hormônio ativo. Se for uma dose excessiva, vai ter efeito, né? O T4 não. O T4 vai ter esse tempo de meia-vida mais longa, chega ali às vezes até 4, 5 dias de tempo de efeito daquele comprimidinho que você está usando. Então, na realidade, quando a gente faz a dosagem, não é que ele está usando 100 microgramas por dia, é como se a média semanal fosse 700, né? Então, assim, baseado nisso, pode ser feito. A gente tem base em literatura, muito mais assim recomendação do que propriamente em estudo randomizado, né? Mas é uma situação de exceção, é uma coisa que a gente tem que reforçar. Não é para você dizer, eu posso usar dose única semanal. É para usar dose diária. Se o paciente não controla de jeito nenhum e jura para você de pé junto que sempre está tomando remédio, você pode lançar esse expediente para mostrar ao paciente que é porque ele não está tomando. Porque o paciente, né, com todo respeito aos pacientes, mas o paciente, a natureza humana se defende, né? Ninguém quer ser acusado, ninguém quer ser apontado. Então, assim, a gente tem essa tendência de, não, eu tomo todo dia, claro que eu tomo, não sei o quê, né? Então, tem que ter esse cuidado e aí acaba mostrando que realmente tem uma falha de adesão e você evita uma série de exames desnecessários que você vai ter que fazer para tentar achar outra causa, né? Boa. E eu sei que já tem gente preocupada, será que esse paciente não vai fazer manifestações de hipertireoidismo? Como você relatou, a gente tem essa proteção, essa questão do mecanismo de ação da levotiroxina. E do ponto de vista de evidência, há um estudo brasileiro, 2012, no qual foi comparado o uso diário com o uso semanal e observou-se que os pacientes não fizeram manifestações de hipertireoidismo e não fizeram sintomas cardiovasculares. O que houve foi uma elevação transitória realmente do T4, que seria esperado. Isso. E, inclusive, não houve grandes diferenças em relação ao TSH. Mas eu estou falando de um estudo, não é? Não estou falando de grandes ensaios randomizados. Por isso que seria uma conduta de exceção. E tem aquelas situações particulares, né? Tem algumas situações onde a gente evitaria, né? Que aí quer falar? Gestação. Né? A gente precisa de um controle ali bem certinho, não pode arriscar. E pacientes com histórico de neoplasia maligna de tireoide. Pronto. Também controle mais estrito. Nesses casos, não está indicado o uso semanal. Isso. Lembrar que gestante ainda tem a questão da expressão de deiodinase que muda, você tem aquela história de você ter que ampliar, aumentar um pouquinho a dose, tem a questão da passagem transplacentária dessa dose, então assim, a gente não sabe exatamente como seria o comportamento da meia-vida dessa levotiroxina no bebê, lá dentro do feto. Então assim, não se faz dose semanal em gestante. Né? Não é um momento para testes. Não vamos testar, por favor. Muito bem. Terceira dúvida da Amanda. Ela pergunta se ainda persiste como contraindicação para o uso de análogo do GLP-1 o paciente que tem passado de pancreatite ou carcinoma medular da tireoide. Essa é uma pergunta que a gente recebe muito lá no Instagram, Luciano. E aí, pancreatite, qualquer pancreatite contraindica a agonista de receptor do GLP-1? Não, né? Assim, vamos lá. Quais são as situações? Se o paciente já teve uma pancreatite por alguma razão e a razão que desencadeou aquela pancreatite foi corrigida, obviamente, aí não é contraindicação a usar, né? Os estudos clínicos de análogo de GLP-1 não mostraram aumento da incidência de pancreatite, ponto, né? A gente não tem esse dado na literatura. Pode ter um aumentozinho de amilase, lipase, marcador, pode ter um aumento por conta de uma estimulação pancreática. O GLP-1 funciona no pâncreas, né? Assim, vai ter um estímulo. Mas não é que aumente a incidência de pancreatite clínica, vamos falar dessa maneira, né? Se o paciente fez pancreatite em uso de GLP-1, aí se recomenda a suspensão da medicação e considerar uma possível contraindicação,
porque você estaria, talvez, identificando um paciente mais sensível, mas é extremamente raro, assim, dentro dos estudos clínicos, é muito raro essa incidência de pancreatite nesse cenário, né? Então, assim, pancreatite, o paciente tem hipertri importante, hipertrigliceridemia. Então, corrija a hipertrigliceridemia, né? Por favor. Ou ainda um pancreatite biliar. Isso, resolveu, o paciente é alcoólatra. Então, assim, trate a condição associada à pancreatite, resolveu. Se ele fez no uso de GLP-1, aí teria realmente ali alguma situação para você ter um cuidado extra, mas não caracterizaria uma contraindicação absoluta formal, tá? Isso é um erro até das diretrizes, Luciano, né? Acho que a própria SBD coloca lá uma tabelinha contraindicação pancreatite, mas sem maiores detalhes de qual situação contraindicaria. Então a gente ficaria mais preocupado com esse paciente que fez pancreatite em uso de medicação, agonista de receptor do GLP-1. Isso, e não tipo uma dessa, sei lá, fez uma libação alcoólica ou teve um cálculo, fez a pancreatite por causa do cálculo, aí tu vai contraindicar GLP-1, por quê? Não faz muito sentido, certo, né? Agora, o outro exemplo que ela cita não tem acordo, né? Carcinoma medular de tireoide. Aí a gente viu, tu até fez, né? O textozinho lá do site comentando aquela que saiu um outro estudo de associação, né? Vamos lá. Aí carcinoma medular é muito raro, né? A gente tem que pensar logo daí já de cara nessa situação. É muito raro o carcinoma medular de tireoide. A gente tem lá um estudo de laboratório com a história dos ratinhos, que a célula parafolicular do ratinho teria receptor para GLP-1 e aí você teria realmente um estímulo à hiperplasia de células parafoliculares, né? Aumentou calcitonina e tal. E ali você teria um cenário que teve essa preocupação, mas a gente lembra que estudo em animal, a exposição é dose muito mais alta do que você usa clinicamente no humano, né? Proporcional à área corporal e tal. Um paciente que teve um carcinoma medular de tireoide, por favor, né? Assim, a gente lembra que o carcinoma medular de tireoide, a persistência é muito alta, então dificilmente você tem um paciente foi curado do carcinoma medular de tireoide. Vamos usar um exemplo, né? Já que a gente está falando aqui para o nosso público que acaba acompanhando as situações esdrúxulas, que a gente sempre puxa caso muito diferente, né? Vamos dizer, você teve um paciente que uma pessoa teve um carcinoma medular de tireoide, ela fez uma pesquisa genética, aí ela tinha um RET positivo, aí teve um filho, o filho tinha RET, e o filho fez uma tireoidectomia profilática. O filho tem contraindicação? Não, ele já tirou a tireoide. Não tem mais carcinoma medular de tireoide, não tem nem tireoide, tem mais nem célula, não tem mais nada. Então, não é uma contraindicação. Uma pessoa teve um carcinoma medular de tireoide. Já é raro. Uma pessoa que teve e curou completamente também é raro. A maioria dos pacientes tem doença persistente, então você não vai usar. Então é uma coisa meio assim, a gente acaba questionando muito por questão de bula e cria, às vezes você bota uma situação dessa, você cria uma preocupação em relação ao uso da medicação e acaba, por exemplo, esse estudo aí, que é um estudo de associação, que não tem, assim, não comprova nada em relação a evento. A gente sabe que não tem, o número é muito baixo e não seria, assim, se teve carcinoma medular, é uma contraindicação, mas quantas pessoas tiveram carcinoma medular, né? Assim, né? Só para o pessoal entender, essa questão do medular vem da história dos ratinhos, né? Isso. Então, o uso do agonista de receptor do GLP-1 em modelos animais esteve associado ao risco de proliferação de células C, carcinoma medular de tireoide. E a gente extrapola isso para humanos, mas em ensaios clínicos com humanos, a gente não tem essa evidência de maior risco. Não. Boa. Quarta pergunta do William, ainda nesse tema de obesidade. Ele quer saber sobre as contraindicações para o uso da sibutramina. E a pergunta é: o pré-diabetes seria contraindicação se acompanhado de um outro fator de risco? Por exemplo, pré-diabetes e hipertensão, ou pré-diabetes e dislipidemia. Eu acho que essa pergunta dele, Luciano, foi baseada na história de que diabetes associado a um fator de risco seria contraindicação. E o mesmo se aplicaria ao pré-diabetes? Não. Ao pré-diabetes, não, né? Assim, já respondi rápido, essa aí é fácil, assim, tá? Mas vamos contextualizar, né? Qual é a história? O estudo que gerou essa questão foi o estudo SCOUT, que foi um estudo que ele pegou pacientes diabéticos com doença cardiovascular estabelecida. Então, não era nem diabético com fator de risco, era diabético com evento prévio, diabético que já infartou, diabético que tem angina, diabético que foi revascularizado, diabético complicado, né? Assim, diabético mais avançado.
E nesse estudo houve um aumento de 16% na incidência de eventos cardiovasculares do Three-Point MACE, puxado por eventos não fatais, né? AVC e AM não fatal. A mortalidade cardiovascular não aumentou, né, nesse estudo, que pegou uma população completamente louca, assim, paciente idoso, que usou durante muito tempo a sibutramina, que nem teria. No cenário que a gente tem hoje no diabetes essa recomendação formal de, na hora que você dá um diagnóstico de diabetes, você tem que tentar fazer o paciente perder peso. A gente já tem todas as diretrizes apontando a perda de peso como um dos objetivos de tratamento. Então, assim, você perder 10% de peso nos primeiros 3 anos de diabetes, você tem uma chance razoável de remissão do diabetes. Você viu no estudo Direct essa informação, né? Então, se você perde 10% e mantém a perda de peso, a gente reverte. A gente você passou lá e sabe, né, que acaba que a gente trabalha lá no Hospital das Clínicas, uma população com um poder aquisitivo um pouquinho mais limitado. Então, acaba que a gente usa muito sibutramina lá no ambulatório e a gente tem uma quantidade razoável de paciente diabético com um fator de risco, mas que está controlado, que não tem evento prévio, que não tem evidência de isquemia silenciosa, tem eletro normal, tem eco normal, que usa sibutramina, que perde peso e que melhora controle glicêmico, que melhora perfil lipídico, porque melhorou o peso, né? Então, assim, e o paciente obeso, a gente vê isso na prática, que quando ele perde peso, ele se motiva mais para fazer mais exercício, para continuar fazendo as coisas, né? Então, assim, eu acho que você privar esse paciente da possibilidade de tratamento é complicada, né? Oficialmente, a gente tem aquele termo, e se você tiver dúvida com sibutramina, é a coisa mais fácil do mundo, porque você tem uma bula na sua mão, né? Para você prescrever sibutramina, você tem que entregar aquele termo de responsabilidade do prescritor, e lá está escrito que se o paciente tiver diabetes mais um fator de risco descontrolado, né? Assim, hipertensão descontrolada, se o paciente já teve histórico de doença cardiovascular, se o paciente dislipidemia, nem considera assim, porque dislipidemia metabólica não entra como contraindicação. Então, assim, tem lá escrito o que é que você pode ou não pode utilizar, né? Então, o pré-diabetes, embora tenha um risco aumentado de doença cardiovascular, que a gente já viu, já discutiu algumas vezes, ele não entra no critério de indicação, e o pré-diabetes é o principal momento de você tentar fazer ele perder peso. Exatamente. Então, você tem que pesar ali o risco-benefício, pode começar a medicação, observar, titular a dose mais devagar, ver como é que o paciente responde, ver como é que fica a pressão, ver como é que fica os outros fatores. E, de repente, ele perdendo peso, você vai livrar ele da história do diabetes, né? O pré-diabetes tem uma prevalência altíssima em pacientes com obesidade. Uhum. E se a gente vai privar esses pacientes da sibutramina, que é uma das poucas opções que temos no SUS, vai sobrar o quê? Isso. Assim, óbvio, se você disser assim, o melhor cenário, você teria a possibilidade de usar a Orlistat, e a Orlistat melhora perfil glicêmico, perfil lipídico. Você poderia usar GLP-1, melhora tudo. Beleza. Se você tem acesso, poderia ter uma preferência em relação à sibutramina por proteger em relação a outros desfechos, né? Mas dizer que é contraindicado ou que você vai restringir, aí eu acho que, né, eu acho que é complicado. Boa, então, se pré-diabetes e outro fator de risco, mesmo assim o paciente pode utilizar a sibutramina. Desde que, obviamente, que esse outro fator de risco por si só não seja uma contraindicação. Como hipertensão, né? Descontrolada, exatamente. Ou, sei lá, o fator de risco é que ele infartou, então não vai usar, né? Então... Sobre hipertensão, tem até aquela história, né, Luciano? A hipertensão é contraindicação. Mas o que a gente vê é que o paciente começa a usar a sibutramina e aí, no final do tratamento, lá o paciente perdeu o peso, a pressão melhora, o paciente reduz a hipertensivo. Vocês pegaram ainda o trabalho que a gente fez lá e mostrou essa redução de Douglas. Aí, um abração, Douglas. Aí tá... Boa. Muito bem, para finalizar, quinta e última pergunta da Janine, bem prática essa. Quando indicar topiramato no tratamento da obesidade? Olha aí, muito bem. Topiramato, a gente sabe que não é uma terapia on-label, né? Não é uma medicação aprovada para obesidade no Brasil. Ele vai entrar aí na classe dos medicamentos off-label. A gente acabou de comentar que, principalmente no ambulatório do SUS, com pacientes com menor poder aquisitivo, a sibutramina é super importante. E o topiramato também né, Luciano? Isso. O topiramato, assim, contextualizando, ele é uma medicação que faz parte de um tratamento combinado para a obesidade,
fora do Brasil, existe uma associação fixa com fentermina, né? Que você usa para tratamento de obesidade com aprovação dos Estados Unidos, aprovação na Europa, e que potencialmente tem um trabalho bem interessante publicado, acho que no JAMA, ele faz uma comparação de diversas drogas em relação à eficácia e em relação a efeito colateral. E o topiramato, dentro desse cenário, ainda não tinha a semaglutida junto, não tinha tezepatida, tinha no máximo liraglutida. Nessa meta-análise, o fentermina topiramato perde mais peso do que lira e tem menos efeito colateral do que lira. Então, assim, ele bota na frente, né? Tem menos efeito colateral do que bupropiona ou naltrexona, né? Então, assim, é uma associação que acaba poupando um pouquinho, porque você usa menos o noradrenérgico, usa menos a fentermina, e a dose de topiramato que se usa para obesidade é muito menor do que a dose de topiramato que se usa como anticonvulsivante, que se usa como outras indicações, né? Então, essa dose mais baixa, de repente, lhe dá ali uma certa segurança. O topiramato tem uma série de contraindicações de potenciais efeitos colaterais, né? Ele dá parestesia, pode dar alteração de memória, ele pode aumentar o risco de nefrolitíase, né? Um dos mecanismos dele é um inibidor de anidrase carbônica, então pode dar ali uma acidose tubular proximal, né? Que a anidrase carbônica tem essa expressão. Então, isso aí pode estar associado com esses efeitos colaterais, miopia aguda. Então, assim, se você usa e faz efeito colateral, lógico, você tem que tirar. Em que cenário você usa topiramato? Assim, como a gente segue o que a gente tem de evidência de fluxo. Topiramato em monoterapia é bem menos eficiente na perda de peso. Os estudos, as meta-análises, tem uma grande meta-análise internacional que bota ali em torno de 4, 5% de perda, mas dá, assim, sem comparativo, né? Se você botar aqui o placebo, normalmente nesse estudo perde 2, 3%, você vai ter uma perda de 2%, 3%. Então, assim, não entra como uma droga eficiente, muito boa em monoterapia. Então, a gente tem o exemplo que foi dado, a sibutramina. Teoricamente, é um mecanismo de ação completamente independente, então você poderia usar a sibutramina com topiramato. A sibutramina tem um mecanismo bem parecido com a fentermina. Pode usar topiramato com GLP-1, que se você tiver um paciente que usa a medicação, mas continua ali, não existe uma evidência para dizer, não, o topiramato é para compulsão. Não tem essa evidência, né? Mas é uma droga comportamental. Então, de repente, se o paciente usa GLP-1 e tem aquele hábito beliscador e não consegue, ou perde um pouco o efeito, pode associar topiramato como uma segunda droga para tentar segurar um pouquinho aqui. Nunca como primeiro, né? O off-label sempre vai ser segunda opção, né? Sim. Então, tá usando o on-label, não chega no seu objetivo, você não consegue associar sibutramina com orlistat, sei lá o que, ou não tem o benefício que você quer, pode colocar o topiramato, começando sempre com doses mais baixas, né? A história de começar devagar, 25 mg é a menor dose do comprimido, depois você ir gradualmente aumentando de acordo com a tolerância e respeitando aquela dose máxima ali. Da associação é 92 mg, né? O fentermina topiramato que tem fora. Aí por aqui seria 100, 150 no máximo ali, né? Não passar muito disso aí. Tem poucos pacientes na prática que precisam de mais de 100, né? Mas aí você pode ajustar isso aí de acordo com a resposta do paciente. Então, você pode indicar um paciente que você já tentou a droga on-label, a droga de primeira linha, e o paciente não está respondendo tão satisfatoriamente, então pode ser uma opção de associação. Não tem nada assim para você dizer, tal perfil de obesidade é melhor do que tal perfil de obesidade, aquela história dos fenótipos. Em relação ao topiramato, a gente não tem essa informação para garantir isso, né? Entraria mais como um auxiliar mesmo aí de uma terapia on-label. Há uma preocupação com o topiramato na mulher jovem que faz uso de contraceptivo oral. Isso. Que em doses mais altas, ali 100 mg por dia, ele poderia interferir Com na o ação do contraceptivo e acabar havendo falha. Isso. Então é algo que a gente também deve orientar, preferencialmente associar método de barreira nessas pacientes. Isso. E aí, mas aí, de novo, essa lista de efeito colateral do topiramato é a lista de efeito colateral do topiramato para a indicação formal do topiramato, a indicação de anticonvulsivante. Se usa 300 mg por dia, entendeu? Então, assim, a frequência que você encontra na bula é a frequência da indicação normal dele, não é a frequência da indicação em dose baixa. Isso aí você não tem essa informação assim tão segura. Nem a gente pode garantir segurança, por isso que a gente tem uma precaução a mais, mas também não deve criar um monstro onde não precisa ser tão incisivo. E a gente acaba acreditando que o risco é menor.
Isso. Mas acaba sendo observacional também, a gente vê na prática meio essa é o que a gente observa. Claro. Perfeito. É isso. Se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos. Se essa aqui também era uma dúvida que você tinha, deixa aí o seu comentário, fala o que é que você aprendeu de novo. Até a próxima. Até mais, pessoal.